Pelo menos 3 pessoas morreram no maior ataque russo contra a Ucrânia desde a incursão de Kursk. Netanyahu garante que ataques ao Hezbollah não são o fim da história. O ministro do Interior francês condenou o aumento do antissemitismo após um ataque contra uma sinagoga no sul do país. O suspeito é um homem argelino. A Uber foi multada em 290 milhões de euros pela Autoridade de Proteção de Dados dos Países Baixos, onde tem a sede europeia. 5 dos restaurantes de luxo mais premiados de Berlim tiveram de fechar portas nos últimos 12 meses. Pelo menos 3 pessoas morreram e 13 ficaram feridas no maior ataque da Rússia contra a Ucrânia na segunda-feira, desde o início da incursão de Kursk. Este ataque tinha como alvo as infraestruturas energéticas do país, o que levou a cortes de energia. As forças russas dispararam contra 15 regiões ucranianas. As autoridades regionais receberam ordens para abrir pontos de invencibilidade, isto é, locais semelhantes a um abrigo onde as pessoas podem carregar os seus aparelhos eletrónicos ou apenas estar durante os cortes de energia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que as suas forças tomaram mais território em Kursk. No seu discurso noturno, disse que as tropas ucranianas tinham avançado até 3 km e tomado o controle de mais 2 povoações, sem especificar quais. Também em declarações à imprensa anteriormente em Kiev, Zelensky afirmou que a incursão em Kursk foi lançada para impedir a Rússia de ocupar as cidades ucranianas de Kharkiv e Sumy. А наступний їх крок був, і вони вже все підготували на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити. As declarações surgem depois de um ataque russo a um hotel em Kramatorsk ter vitimado um cidadão britânico que trabalhava para a Reuters como conselheiro de segurança. O corpo foi encontrado sob os escombros do Hotel Safir depois deste ter sido atingido por um míssil. As autoridades militares e regionais ucranianas disseram que os ataques russos no norte, leste e sul da Ucrânia mataram pelo menos 4 pessoas e feriram 37 no domingo. Apesar da afirmação de Zelensky de que a incursão de Kursk era suposto criar uma zona de tampão para evitar ataques à Ucrânia, a Rússia continua a bombardear as regiões fronteiriças. Netanyahu afirma que os ataques às posições do Hezbollah não são o fim da história. O Hezbollah tentou atacar o Estado de Israel com rockets e drones na manhã de domingo e as forças israelitas responderam com uma vaga de ataques aéreos no sul do Líbano, no que dizem ser um ataque preventivo. As forças de defesa de Israel falam em milhares de rockets de curto alcance provenientes do Hezbollah destruídos. חיזבאללה ניסה לפנות בוקר לתקוף את מדינת ישראל ברקטות ובכטב"מים. אנחנו הנחינו את צה"ל לבצע מתקפת מנע עצימה להסרת האיום. צה"ל השמיד אלפי רקטות קצרות טווח, והן כולן היו מיועדות לפגוע באזרחינו ובכוחותינו בגליל. O Hezbollah afirmou ter lançado centenas de mísseis e drones para vingar a morte de um dos seus principais comandantes e que tinha adiado a resposta para dar uma oportunidade às negociações de cessar-fogo em Gaza. هو الخشية من رد محور المقاومة وتداعيات الردود والذهاب إلى حرب إقليمية ومشاكل. بلشوا يحكوا إنه في وقف العدوان ووقف إطلاق نار وطولوا بالكم إلى آخره. بالحقيقة نحن تريثنا. طبعا لم نقل لأحد أننا سنتريث، ولكن حقيقة الأمر أننا تريثنا حتى نعطي الفرصة لهذه المفاوضات. Duas fontes de segurança egípcias afirmaram que a última ronda de conversações sobre o cessar-fogo que se realizou no Cairo terminou sem acordo, uma vez que nem o Hamas nem Israel aceitaram qualquer dos compromissos propostos pelos mediadores. Uma fonte anónima dos Estados Unidos disse que as conversações vão continuar nos próximos dias. O ministro do Interior francês condenou o aumento do antissemitismo após um ataque incendiário contra uma sinagoga no sul de França no sábado.
Um agente da polícia ficou ferido no ataque, assim como o principal suspeito, que foi identificado pela imprensa local como um homem argelino de 33 anos, que alegadamente transportava uma bandeira palestiniana. Séjour qu'on appelle provisoire, mettre le feu de façon volontaire à une synagogue où le rabbin, sa famille habitent en attendant avec une hache, c'est un acte antisémite, il faut le dénoncer comme tel. Sinon, on crée une suspicion et une confusion des genres, et je pense que les Français attendent, et notamment nos compatriotes juifs, qu'on mette des mots sur les choses. Il y a aujourd'hui une augmentation des actes antisémites. La haine des Juifs, la haine d'Israël touche des enfants, des femmes et des hommes français qui ont le droit de vivre la religion qu'ils souhaitent. No domingo, dezenas de pessoas reuniram-se em Paris para expressar solidariedade contra o racismo, o antissemitismo e todas as formas de discriminação. Moi, je dis c'est la colère. On doit être en colère. Et ça suffit de faire comme toujours on a fait, enfin en tout cas les juifs, parce que moi je suis juive, de toujours se soumettre, de dire oui, pardon, nanana. Non, merde, on est en colère. C'est pas normal d'agresser un mec parce qu'il est juif, c'est pas normal d'agresser un mec parce qu'il est musulman, c'est pas normal d'agresser un mec parce qu'il est noir, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. O presidente francês descreveu o ataque como um ato terrorista desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, que a segurança em torno dos locais de cultos judaicos em França foi reforçada. Mais de 4.000 pessoas manifestaram-se contra a extrema-direita em Erfurt, na capital do Estado alemão de Turíngia. As eleições para o Parlamento Regional são no próximo dia 1 de setembro. A Turíngia é tradicionalmente um reduto da AfD. As sondagens sugerem que o partido poderá tornar-se o segundo mais forte no Estado. O diretor do Memorial de Buchenwald, que recorda as vítimas do nazismo, está preocupado com o crescimento da extrema-direita. Unserer Arbeit, trotz unserer historisch-politischen Bildungsarbeit, zurzeit etwa 30% der Menschen in Thüringen bereit sind, eine solche Partei zu wählen. Aber das kann uns natürlich nicht zum Aufgeben bewegen. A Saxónia também tem eleições regionais a 1 de setembro. Brandemburgo vai a votos no dia 22 do mesmo mês. Os dois estados, juntamente com a Turíngia, representam 10% da população alemã. A Uber foi multada em 290 milhões de euros na segunda-feira pela Autoridade de Proteção de Dados dos Países Baixos, país onde tem a sua sede europeia. A empresa de transporte com base em aplicação móvel é acusada de violar o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, ao transferir dados pessoais de condutores europeus para os Estados Unidos. A Autoridade de Proteção de Dados afirma que faltou proteção adequada entre 2020 e 2022. Mas um porta-voz da Uber disse que a decisão é errada e a multa injustificada. A empresa irá provavelmente recorrer da decisão. Tal como a Uber, a Associação Sem Fins Lucrativos, Indústria de Informática e Comunicação, realça que a multa visa um período de significativa incerteza jurídica. Em 2020, um tribunal da União Europeia invalidou o Privacy Shield, que permitia as transferências de dados entre o bloco e os Estados Unidos. Até ao final de 2023 não existiu um conjunto claro de regras, pois só então entrou em vigor o quadro de privacidade de dados União Europeia-Estados Unidos. A Uber tem utilizado essas regras desde então, mas a autoridade neerlandesa argumentou que não pode ignorar a falta de proteção suficiente durante o período investigado, depois de um grupo de motoristas em França ter apresentado queixa. Isabel Marques da Silva, Euronews, Bruxelas. Cinco dos restaurantes de luxo mais premiados de Berlim fecharam portas nos últimos 12 meses. Outros, na capital da terceira maior economia do mundo, estão a renovar conceitos para atrair clientes e manter vivo o negócio. O chefe Sebastian Frank trabalha no restaurante Orvat com 2 estrelas Michelin. Diz que a situação é grave. 2010, als ich hier angefangen habe, waren es noch 7 Restaurants mit Stern und 10 Jahre später, 2020, haben wir 20 Restaurants mit Stern. Der Gäste natürlich auch ihr Geld auszugeben und das hat sich natürlich gravierend geändert und der Markt wird jetzt wieder kleiner, also diese kleine
Blase, wie man es vielleicht nennen kann, ist jetzt wieder am Zurückgehen und ja, das Geschäft wird sich einfach, oder das Business, Fine Dining oder Gastronomie selber, wird sich jetzt wieder regulieren und viele Restaurants werden wegbrechen und das Angebot wird kleiner werden und sich dem Markt anpassen. Segundo um estudo recente, em cada 10 restaurantes fechou em toda a Alemanha só em 2023. Os especialistas alertam que muitas mais falências podem estar a caminho. A restauração foi atingida pela inflação quando ainda não tinha recuperado em pleno da pandemia. The German Hotel and Catering Association DEHOGA already sounded the alarm back in January that restaurants would have to close down after the government reintroduced the restaurant VAT from 7 to 19% following the pandemic. And it seems their predictions are already coming true. Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass in den letzten Jahren durch Corona, durch Kriege und so weiter ja die Betriebskosten sich deutlich verändert haben, was natürlich insbesondere auch die Gourmet-Restaurants oder Fine-Dining-Restaurants zu spüren bekommen. Das legt sich wiederum auf den Preis nieder und den muss man natürlich auch bereit sein zu zahlen am Ende des Tages. Oder der Kunde muss bereit sein, das zu zahlen. Ich glaube, dass wir haben, Corona war erst ein Anfang und ich glaube, da kommt sicher noch mal etwas viel Größeres auf uns zu, wo wir dann am Ende sagen, wir noch andere Probleme haben werden, als ob wir morgen ins Restaurant gehen können oder nicht. Para muitos restaurantes de luxo de Berlim, 2023 trouxe poucos lucros. E parece que, apesar do europeu de futebol, 2024 também poderá deixar o mesmo sabor amargo.